Gente, boa noite, obrigada por terem vindo. Nós vamos falar então hoje sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, e é um capítulo riquíssimo, e é um capítulo super longo, porque Kardec pega vários textos de Jesus, de parábolas, tudo, e a gente vai tentar dar uma pincelada um pouco em cada coisa, em cada item que o Evangelho, nesse capítulo inteiro, menciona. Na verdade, a gente quando fala por aí, por exemplo, eu cito muito nas minhas palestras nos centros espíritas, não se pode servir a Deus e Mamon, mas a gente restringe muito isso, dizendo Deus é uma coisa e Mamon é a questão material, mas a gente esquece de todos os aspectos que estão envolvidos com essa questão material, né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender quem é Mamon. Vocês são estudiosos, mas eu vou fingir que vocês não sabem, então eu vou contar quem é Mamon. É o deus das riquezas, é um deus retirado da mitologia síria e fenícia, e Jesus citou-o porque era um deus conhecido à época que ele pregava lá na Galileia. Como ele é um deus das riquezas, Jesus quis dizer o seguinte: não vamos servir a Deus da mesma forma se nós servirmos a Mamon, ou seja, servirmos e nos preocuparmos e estivermos dedicando nossa atenção e o nosso afeto para as riquezas, para as questões materiais. E o capítulo começa falando sobre a salvação dos ricos. Quando Jesus fala que não se pode servir dois senhores, por quê? Se a gente servir dois senhores, o que vai acontecer? Ou a gente vai odiar, recordando que o termo odiar não era como a gente entende hoje, é amar menos, apreciar menos, ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Porque é impossível, segundo Jesus, a gente servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Foi daí, desse trecho, que esse título do capítulo do Evangelho foi retirado. E aí Jesus atende um rapaz que diz para ele assim, o que ele tem que fazer para adquirir a vida eterna. E aí Jesus fala para ele seguir os mandamentos. Quando ele diz assim, mas Senhor, eu já sigo todos os mandamentos, o que mais que falta para eu conseguir a vida eterna? Aí Jesus diz assim para ele, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que aconteceu? O rapaz saiu correndo distribuir as riquezas dele porque ele era muito rico? Não. Ele foi embora todo triste porque ele era muito rico. E aí, quando ele se vai, Jesus chega... Opa, o Sandel chegou, legal. Quando Jesus vê que ele se vai entristecido, que ele não vai doar todos os bens, ele explica para os seus discípulos o seguinte... que, em verdade, é bem difícil, aquela frase que vocês conhecem, que entre um rico no reino dos céus. Porque é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso são as palavras de Jesus. Aqui tem um grande problema, um empecilho, que é... Quem que tem que pôr um peso na tecla? Eu? O empecilho dessa frase é o seguinte, a gente parece que é impossível um rico entrar no reino dos céus ou no reino de Deus, porque nos parece impossível que entre um camelo no buraco de uma agulha. Concordam? Agora, nós interpretamos errar a tradução. O que o Kardec nos explica numa nota de rodapé é o seguinte... que a mesma palavra que designa o nome camelo, que é um animal grande, é o mesmo que designa a palavra cabo, uma corda larga. Então, Jesus, obviamente, não estava querendo falar que um camelo não entraria entraria no buraco de uma agulha, mas que, provavelmente, ele tenha querido dizer que o cabo não passaria no buraco de uma agulha. Por outro lado, isso não está no Evangelho, mas já li explicações, também falando que a porta das entradas das cidades, elas eram pequenas para uma questão de proteção,
E os camelos não conseguiam passar pela porta das cidades carregados como eles vinham. Às vezes a gente vê até em filmes mais antigos, ou que estilizam esses antigos, mostrando que os camelos carregavam muita bagagem em cima e nas laterais penduradas, e por tal razão ficaria difícil. Então, para entrar na cidade, a pessoa que vai com o camelo teria que descer do camelo e se despojar, passar as coisas sem estar sobre o camelo. Isso também seria uma explicação bastante viável para o que Jesus quis dizer. Mas a grande questão que nós vamos depreender toda a nossa conversa é que Deus não poderia ter dado o que a gente considera aqui um benefício, mas algo que nos impediria de ir para o céu. Seria um Deus parcial e maldoso que nos daria um instrumento que só nos prejudica, que nos torna impossível essa viagem até o céu. Então a gente vai continuar estudando. Isso daí está no item de salvação dos ricos. Aí logo em seguida, no item preservar-se da avareza, também vem uma mensagem de Jesus, uma outra parábola que vocês talvez até conheçam. Um rico, muito rico, tinha produzido muito nas suas terras, ele plantava, tinha plantações, e ele não tinha mais, quando ele fosse colher, não caberiam nos celeiros dele. Então ele estava lá filosofando com os seus botões, dizendo o seguinte: onde é que eu vou colocar tudo isso aí que produziu tanto a minha plantação? Ah, eu já sei, eu vou demolir todos os meus celeiros, eu vou construir outros celeiros muito maiores e vou colocar todas as minhas colheitas e todos os meus bens lá. E ainda vou dizer para minha alma assim, diz o rico para ele mesmo: tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. E aí Jesus fala que na mesma hora Deus disse ao homem que ele era um insensato, porque naquela mesma noite eles iriam tomar a alma dele, ou seja, ele iria morrer. Para que serviria aquilo que o homem acumulou? E aí Jesus arremata dizendo que isso é o que acontece com a pessoa que acumula tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Ele sai prejudicado, que ele não vai levar consigo. Em seguida, também para ilustrar o Evangelho nesse capítulo 16, cita-se a parábola, a cena, o que aconteceu quando Jesus estava entrando em Jericó, e aí tinha lá um chefe dos publicanos, que era muito rico. O publicano era um arrecadador de impostos, e por isso ele era conhecido como um homem de má vida. Os hebreus tinham ódios dos publicanos, esses coletores de impostos, porque os impostos que seriam destinados para o Deus único iriam para o povo de Roma. Então eles consideravam publicanos traidores e eram rejeitados. Aí Zaqueu, que era um admirador de Jesus, embora fosse publicano, embora fosse muito rico, mas ele era muito baixinho e o povo todo estava na rua, então ele sabia o caminho por onde Jesus ia passar. E o que ele fez? Subiu numa árvore. Quando Jesus está passando pela árvore, ele olha para cima e vê Zaqueu lá, tentando olhá-lo, observá-lo. E aí Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, desce porque eu preciso me hospedar na sua casa hoje. Todo mundo fica chocado. Onde é que já se viu Jesus se hospedar na casa da pessoa de má vida? E aí, quando Jesus se hospeda, Zaqueu fica felicíssimo, Jesus se hospeda na casa dele, Jesus ouve Zaqueu dizer o seguinte: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o em 4 tantos. Ou seja, se eu prejudiquei alguém em R$1, eu vou dar R$4 para indenizá-lo do mal que possa ter feito. E aí Jesus mostra que Deus o mandou para salvar aquele que estava perdido. Aquela história dos sãos não precisam dos médicos, mas os doentes. E Jesus diz o seguinte: essa casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão. Ou seja, não é porque ele era rico que ele não iria ser salvo, mas a postura dele, mesmo como rico, era de benevolência, bondade, de justiça, e ele estaria não só distribuindo o que lhe sobrava e metade do que tinha, que era muito aquilo que ele possuía, como ainda estava querendo indenizar aqueles que ele houvesse prejudicado.
Outra historinha de Jesus, que é a parábola do mal rico. Eu estou contando todas essas passagens de Jesus, essas parábolas, porque elas estão todas no contexto do Evangelho. E para mostrar para vocês o seguinte, Jesus se preocupou muito em mostrar para nós que os nossos valores estavam errados. A gente fica se preocupando demais com a questão do possuir. E acaba sendo possuído pelos nossos bens. É isso que ele tenta nos mostrar que está errado. Aí vem a parábola do mal rico, que é a parábola que o homem muito rico, que se vestia de púrpura, de linho, que se tratava magnificamente todos os dias, ele era extremamente centrado em si. Mais perto dele, deitado na sua porta, tinha um homem chamado Lázaro, extremamente miserável, todo ferido de úlceras. Naquela época ainda existiam muitas doenças de pele, e existiam todos os tipos de doenças. E esse homem todo ulcerado estava lá, miserável na porta do rico, esperando para mitigar a fome, para minimizar a fome dele com migalhas. Só que ninguém dava nada para esse homem. E até os cães acabavam por vir lamber a chaga do Lázaro. Isso, Jesus contando com detalhes. Aí o que acontece? O pobre morreu e foi levado para o seio de Abraão. O seio de Abraão significa o quê? O céu. Abraão é um dos profetas que foi considerado um dos melhores profetas, alguém que está no seio de Deus. Então eles falavam naquela época de Jesus sobre o seio de Abraão, no colo de Abraão. E aí o rico também morre, só que ele foi para o inferno. Lembre-se que para eles o inferno existia. Quando ele estava lá, naqueles tormentos do inferno, ele ergue os olhos e o que ele vê? Ele vê Lázaro e Abraão. Tudo na vida boa, na tranquilidade, na paz, na alegria. Bom, o que deu? Desespero no rico. Aí ele grita para o Abraão assim, para ele ter piedade e mandar o Lázaro botar o dedo na água e molhar os lábios dele para minimizar a sede que ele tinha, que era inacabável. E aí o Abraão diz o seguinte, que ele tinha recebido em vida os bens, e que Lázaro só teve males, e que agora o Lázaro estava na consolação porque tinha passado por todo esse sofrimento, e que ele estava no tormento porque ele tinha usado todo aquilo que ele já tinha recebido em vida. Aí o Lázaro, ou melhor, o rico, ainda insiste. Abraão diz que o buraco, o espaço, como é que chama a palavra? Me perdi na palavra, cadê? Sabe quando tem um vão muito grande? O despenhadeiro, vamos supor, que havia entre aquele inferno e o céu, era muito grande, que nenhum podia ir para o lado do outro, nem vice-versa. Ou seja, Abraão, Lázaro não poderiam ir para o inferno, nem o rico sair do inferno e ir para esse céu. Aí o rico, em desespero, se lembra que ele tem 5 irmãos. E ele diz, pelo menos, para mandar o Lázaro para a terra, para se comunicar com os irmãos dele, para dizer, porque se eles soubessem o sofrimento que ele, rico, estava passando, que eles mudariam de comportamento. Ou seja, os seus irmãos também eram ambiciosos, egoístas, orgulhosos, como o rico tinha sido. E aí o Abraão diz o seguinte, eles têm a mensagem de Moisés e dos profetas, eles que os escutem. Como nós temos a mensagem de Jesus e as mensagens de todas as religiões, todos os profetas das religiões falam as mesmas coisas. Amar o próximo como a si mesmo. E ninguém sendo egoísta consigo, deixando tudo para si, enquanto o outro está passando necessidade à sua porta. E aí o rico, em desespero, diz, mas eles não vão. Se alguém se materializar lá, se Lázaro aparecer, eles vão fazer penitência. E aí o Abraão dá um recado assim, que é aquilo que a gente escuta muito, as pessoas que descreem das comunicações mediúnicas, falando assim, se aparecesse na minha frente, eu acreditaria, mas não aparece, então não existe. E Abraão diz assim, se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, não é porque alguém morto se materializasse na nossa frente que nós mudaríamos de comportamento.
Na verdade, a mensagem que Abraão fala de Moisés, sobre os profetas, e que nós falamos de Jesus em todas as religiões ocidentais, por exemplo, já está tudo escrito. A lógica e a razão nos mostram que é a mensagem correta. Mesmo que nenhum espírito nos apareça, a gente sabe que essa mensagem está correta, porque a gente sabe que se estivéssemos na posição de Lázaro, nós não gostaríamos de estar. E que iríamos querer que alguém fizesse diferente do que o rico fez com Lázaro. E aí, Jesus, em outro momento, ele fala a parábola dos talentos. Essa parábola, tenho certeza que vocês conhecem, mas resumidamente é o seguinte: um senhor muito rico, ele tem que fazer uma viagem muito longa, vai sair do seu país, e ele diz assim: eu vou distribuir os meus bens para os meus funcionários, meus servos cuidarem. Na volta, eu reavejo tudo que eu deixei com eles. Ele pega e vai distribuir de acordo com o quê? Capacidade. E vai-se embora. Ele deixou com o primeiro servo 5 talentos, que para nós, vamos falar assim, 5 milhões de reais, suponhamos, 5 talentos. Aí ele deixa com o primeiro. Esse primeiro, ele vai aonde? Negociar com o dinheiro. Ele negocia e ele recupera mais 5, ele arranja mais 5 talentos. O segundo recebeu 2 talentos. Esses 2 talentos ele negociou e aumentou a posse do amo dele em 2 talentos. E o terceiro recebeu 1 talento. Vejam que se eles receberam pela capacidade, esse terceiro já não tinha muita capacidade, porque ele foi o que recebeu menos. Mas mesmo assim o amo confiou que ele poderia lidar com aquele 1 talento. Bom, esse 1 pegou e enterrou o talento. Bom, quando o patrão chegou, o amo chegou, ele vai conversar com os seus servos. O primeiro diz para ele que o senhor entregou 5 talentos, ele estava devolvendo 10. O segundo diz a mesma coisa: o senhor me entregou 2 talentos, eu devolvo 4. E o amo responde para ambos assim: servidor bom e fiel, já que você me foi fiel em pouca coisa, agora eu vou te confiar muita coisa. Compartilha da alegria do teu senhor. Então ele abraça, é aquela coisa de receber, porque a confiança dele... Marcelo, dá uma força para o Sandro, por favor. A confiança dele, de que daqueles talentos que ele entregou, foi validada. Valeu a pena ele ter entregue. Bom, quando chega o terceiro, ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor é muito duro. Eu sei que o Senhor é severo. Eu sei que você vai colher aonde não semeou. Eu sei que você iria me cobrar, mas eu tive medo de perder. E eu enterrei o seu talento. Está aqui o seu talento. E o que faz o Senhor? Ele responde: Senhor, servidor mau e preguiçoso. Sabias que ceifam onde não semeei e colho onde nada pus. Devias pôr o meu dinheiro na mão do banqueiro, a fim de que eu tirasse o meu dinheiro com juros. Aí, olha que interessante. Ele manda tirar o talento que está com ele e dar ao que tem mais talento, ao que tem 10. Por que diz ele assim? Todos os que já têm ficarão acumulados de bens, mas aquele que nada tem vai ser tirado mesmo o que pareça ter. E que o servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Ora, o que Jesus quer dizer com essa parábola? A gente sabe que muito será pedido a quem muito foi dado. Mas a gente também sabe que Jesus deixou claro que aquele que conseguiu conquistar receberia ainda mais e que aquilo que nada tinha ainda ia perder o resto. É partindo deste final dessa parábola. Por quê? Porque usou mal. Porque pegou aquele talento e enterrou. A gente pode entender esse talento de 2 formas. Uma delas é a questão da avareza, que é o principal do nosso tema, a questão do apego aos bens, de enterrar o bem e não fazer nada de útil com ele. A segunda questão é também você ter os seus próprios talentos, a sua própria capacidade de não fazer nada. A gente achar que veio aqui para a Terra a passeio só para se divertir. Então a gente usa a inteligência para se divertir, a beleza para se divertir,
os sentidos se divertir e acaba não usufruindo de todos os nossos dons e dos nossos bens para evoluir, crescendo enquanto ajuda o outro a crescer. Bom, continuando, acabamos a parábola dos talentos e aí o Evangelho começa a falar para nós sobre a utilidade da riqueza. Ele chama essa utilidade de providencial. Veja, se a riqueza fosse um obstáculo absoluto, com ela ninguém está salvo. Ou seja, se você nasceu rico, você está ralado. O que isso inferiria? O que eu falei no começo, que Deus teria posto nas nossas mãos, ou nas mãos de alguns, um instrumento de perdição. Não tem apelação, não tem salvação. Ele está com um problema sério. Até porque a gente não lembra por que está aqui, não lembra de vida espiritual. Quando está envolvido nas questões da matéria, a gente esquece dos valores do espírito. E mesmo nós, espíritos, que nos preocupamos tanto com isso, muitas vezes nos preocupando só com questões materiais. A gente sabe disso, então dá para entender, imagina o que é ter muito dinheiro. Por que a riqueza é considerada como um mal, ou como Jesus falou que era muito difícil entrar no reino dos céus por causa da riqueza? Então, como que é isso? É porque a riqueza, ela favorece muitos arrastamentos, muitas tentações, muitas fascinações. Por quê? Porque ela é uma prova arriscada e muito mais perigosa do que a miséria, porque ela excita o nosso orgulho, ela alimenta o nosso egoísmo e ela estimula a vida sensual. O que rico se preocupa? Se preocupa com essas coisas, em estar sempre bonito e gostoso para viver bem, não quer nem saber do resto. Então, por esse estimulante de tentações, de fascinação, em auto-engano, como se toda a vida fosse aqui, e não houvesse mais nada, por essas razões a riqueza ela é muito perigosa. Mas se nós não podemos culpar a riqueza. Quando Jesus, ele nos diz, até para aquele moço da primeira história que a gente conta, que ele foi embora com a riqueza dele, embora ele cumprisse todos os mandamentos, ele foi entristecido, que na verdade ele não quer que a gente saia por aí largando todos os nossos bens, não pode ter casa, não pode ter carro, não pode se vestir bem, não pode se cuidar, não pode gastar. Não é isso que Jesus queria da gente. Se a gente é capaz de, como uma Madre Teresa do Calcutá, um Gandhi da vida, um Chico Xavier, abrir mão de todos os valores, ou de quase todos, ótimo, parabéns, muito que bem, mas que faça isso por uma questão de beneficência. Você tem no coração o amor e a caridade bastante para abrir mão. Mas acontece que existe uma contrapartida. Os bens materiais, eles são necessários para o progresso. E é por isso que Deus os dá para nós. Então, o que é obstáculo à salvação não são bens, mas o apego que nós temos a esses bens. Ele não quer achar que a culpa é de ser rico, mas a culpa é da decisão que a gente toma de que aquilo é só nosso. E de que nós somos privilegiados, porque ou Deus gosta mais do que a gente, ou porque nós conquistamos tudo sozinhos e merecemos. Então a gente faz o que quiser daquilo. Já teve gente que pegou um quadro de milhões de dólares e mandou ser enterrado junto. Teve gente que morreu e deixou a fortuna para o cachorro. Teve gente que gastou dinheiros horrorosos para fazer festa de aniversário para cão. Aqui no Brasil, não tem poucos anos que aconteceu isso, uma ricaça aí fez. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas desprezam o dinheiro como instrumento de evolução. E é isso que Jesus também tenta nos mostrar. Por quê? Quando aquele moço vai embora, por mais que respeitasse o pai, por mais que não matasse, não roubasse, não desejasse a mulher do próximo, por mais que tudo isso, ele não era desapegado dos bens, não tinha a verdadeira caridade, porque a sua virtude não ia até as raias da abnegação. Então, quando ele diz, como é que eu faço para ir para o céu? Jesus mostra que ele não está pronto. Não é que ele não seja uma boa pessoa, mas ele ainda não está pronto. Nós estaríamos prontos. Quem de nós estaríamos prontos para fazer o que Jesus pediu? Bom, a riqueza, como eu falei, ela não é a culpada de tudo que acontece através dela.
ela pode provocar muitos males, ela pode exacerbar as paixões, ela pode provocar crimes, mas somos nós que abusamos de todos os dons que Deus nos deu. Então, nós abusamos de todos os nossos... Nós abusamos do organismo, dos nossos sentidos e dos nossos bens. E aí, tudo que a gente abusa se torna mal no nosso caminho, se torna pernicioso. Deus permite e dá jeito de que a gente utilize bem qualquer coisa que nós possuamos. Isso é certo e palpável para nós que somos pessoas que acreditamos que Deus é bom e justo. Então a gente precisa entender também por que Deus faz com que exista a desigualdade das riquezas. É só porque a gente tem que distribuir o nosso tesouro para os pobres? Porque não dá para todo mundo ser rico igual. Primeiro de tudo, nós não somos iguais, nós somos todos diferentes. Então, existe a pessoa que trabalha mais, a pessoa que trabalha menos, a pessoa que desperdiça mais, a que desperdiça menos, a pessoa que é mais inteligente, a outra não é tão inteligente. Existe o que é previdente, que é sóbrio, comedido, existe o outro que não é. E com toda essa diversidade de comportamento, de modo de ser, essas pessoas, naturalmente, se hoje fosse dividido a riqueza de todo mundo por todas as pessoas da Terra, aconteceriam algumas coisas. Primeiro, nós não teríamos o suficiente para todos. Voltou da eco por causa da entrada do Ivaldo. Boa noite, Evaldo. Então, nós não, em pouco tempo, mesmo a gente recebendo uma parcela igual, primeiro, nós em breve não teríamos nada, porque seria muito pouco se distribuísse igualmente para todos. Segundo, nós teríamos um outro problema. A riqueza é estimulante do progresso. E quem é que vai trabalhar? Quem é que vai criar? Quem é que vai buscar ciência? Quem é que vai bancar emprego? Quem é que vai construir empresas, pontes, fazer pesquisas para medicamentos? Quem é que vai fazer isso sem dinheiro? Não adianta cada um de nós aqui, Drica, Evaldo, João, Marcelo, Vânia e Andrei, juntar cincão e dizer assim, agora a gente vai botar no cofrinho, isso aqui vai para pesquisa de ciência. Não funciona assim. Alguém com dinheiro, com muito dinheiro, precisa investir, precisa colocar lá. Então, primeiro, que com toda essa diversidade, o rico, que é rico porque tem competência, porque tem inteligência, logo ele ficaria rico de novo. Ele ia começar a negociar e ele ia conseguir juntar dinheiro de volta. E o que é pobre porque é imprevidente, preguiçoso, porque abusa dos valores que possui, esse obviamente ia ficar pobre, loguinho. Bom, por que Deus dá as riquezas para certas pessoas e não outras? Além de tudo isso, porque Ele quer que a gente treine, tenha o livre-arbítrio de treinar o amor, o desprendimento, a abnegação. Nós vamos exercitar a caridade quando a gente possui. Existe a caridade moral que todos nós conhecemos, mas existe a caridade material. Então Ele nos dá o livre-arbítrio de ter o dinheiro e como é que nós vamos usar. Por quê? Porque a riqueza também é um meio de nos experimentar moralmente. E sendo um poderoso meio para o progresso, aquele que utiliza mal, ele é responsável pelo sofrimento daqueles que ele não ajudou e podia ter ajudado. Porque a gente já sabe que nós somos responsáveis por todo o mal que causamos, por todo o bem que fizemos também. Mas também somos responsáveis pelo mal que decorreu do bem que podíamos ter feito e não fizemos. E se o rico retém só para si, ele é apegado aos bens materiais, ele diz, eu conquistei, eu recebi dos meus pais, é minha herança, ou eu trabalhei para isso, eu não divido, eu não dou, e alguém morrer de fome por causa disso, que ele podia ter ajudado aquela pessoa, suponhamos, a esposa de um funcionário, e o funcionário chega e diz assim, eu preciso de R$500 para comprar um remédio, e ele diz, eu não vou dar, você tem que trabalhar. E a mulher morre, ele podia ter emprestado, ele podia ter antecipado, ele podia ter dado, ele podia ter feito de 1000 modos. A mulher morreu, ele é culpado também. Então, a responsabilidade daquele que conhece e daquele que possui é muito grande.
Se a pobreza é uma prova de paciência e resignação, como a gente já sabe, a riqueza é a prova da caridade, da abnegação. Reparem que eu falei essas palavras muitas vezes. E todos nós possuiremos riquezas um dia. Ou já possuímos em outras oportunidades encarnatórias, ou possuiremos em outras oportunidades encarnatórias, ou estamos possuindo a riqueza, em diversos graus. Tudo para que nós possamos exercitar, usar esse instrumento da melhor maneira possível. E o que é, afinal de contas, a verdadeira propriedade? A verdadeira propriedade é aquela que a gente leva quando morre. A gente leva corpo? Não leva. Leva roupa? Não leva. Leva os bens? Não leva. E aí, quando a gente, por exemplo, como espíritas que somos, vai a um trabalho mediúnico, lê uma obra espírita, escuta algum médium comentar, o que a gente vê muitas vezes? Ouve falar da avareza e do que acontece ao avarento quando ele desencarna. É um sofrimento muito árduo, amargo. Eu, pessoalmente, conversei numa doutrinação, eu como orientadora e o médium passando a comunicação de uma pessoa que estava reclamando para mim que todos os familiares dele odiavam ele, que todos os familiares dele falavam mal dele, e que ele tinha, durante toda a vida, juntado dinheiro, e ele guardou tudo tão bem, que a família inteira passava necessidade e ele não deu nada. Só que daí, a mulher, quando ele morreu, a mulher sabia ou descobriu o que ele guardava. E nessa hora que ela descobriu, o que ela fez? Ela distribuiu para os filhos. Ela distribuiu para os parentes o dinheiro, que era herança dos filhos. E ninguém falava bem dele, ninguém fazia uma prece por ele, ninguém amava e ninguém lembrava dele com carinho. E ele dizia, ao mesmo tempo em que ele admitia que ninguém o amava, ele não admitia que o dinheiro não lhe pertencia mais. Ele sabia que tinha morrido, mas ele dizia que ninguém podia mexer no dinheiro dele. Agora, você imagina, a gente com tanto problema, desencarna, em vez de ir ralar para ver onde é que você vai, para pelo menos não ir para um lugar muito ruim, você está preocupado com o que você deixou na terra e que você não pode pegar. Imaginem a dor, muito bonzinho ele, imagine a dor de você ver você ter uma fortuna e aquilo não ser mais teu, e as pessoas nem lembrarem de você, e quando lembrar, dizer assim, aquele mão de vaca, aquele cara não prestava. Quantas lágrimas, quanta fome, quanto sofrimento, quanto sacrifício, quantas doenças ele podia ter minimizado e ele não minimizou. Porque agora eu vou rezar por ele e o cara ainda está pensando que aquele dinheiro não podia ter sido dividido. Aí a gente, inclusive, falou, né, Drica, esse dia sobre a avareza na aula do nosso curso durante a semana no Centro Espírita. A gente sabe que viram fantasmas. As pessoas veem o fantasma da riqueza, não tem sossego, é dia e noite, respirando preocupação, que aquilo não lhe pertence, mas é dele, que ele quer que seja dele, que aquilo tem que voltar para ele, que ninguém tem o direito de estar com o que é dele. E isso acontece em vida, mas não deixa de acontecer na morte. O melhor emprego que a gente pode dar à riqueza é o amar-vos uns aos outros. Por quê? Porque a gente vai distribuir aquilo que nos sobra. Ninguém está pedindo para dar do que nos falta. Aliás, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eles até falam, os espíritos que ditam a Kardec as mensagens, eles dizem assim, rico, dá do que te sobra. Aliás, faz mais, dá do que te é necessário, porque o que é necessário para você ainda é supérfluo. Veja que profundidade essa frase. A gente, dentro lá do Livro dos Espíritos, tem lá um capítulo que fala necessário e supérfluo. Ele explica claramente que muito do nosso necessário é supérfluo. Porque hoje a gente não consegue viver sem carro, mas tem aquele que nunca tem carro e não consegue viver sem a bicicletinha dele. E o cara que não tem a bicicletinha dele, ele dá graças a Deus tem dinheiro para o ônibus. E o cara que não tem dinheiro para o ônibus, ele vai a pé para o trabalho ou para procurar emprego. Então, aquilo que é muito necessário para a gente, às vezes é o supérfluo do outro. Não que ele não vá usar, mas que a gente pode se virar de outras formas. E o rico, normalmente, tem necessidades que são para lá de supérfluas. São manutenções de imagem, de status, de poder, todas embutidas no dinheiro. E
interessantemente, quando ele perde o dinheiro, ele perde tudo, né? Ele perde o amigo, ele perde a mulher, ele perde o respeito dos filhos. Por quê? Porque todos os valores que ele vendeu de imagem para os outros não era do que ele possuía enquanto alma, enquanto encarnado, enquanto espírito. Era o que ele aparentava ter. Pô, se eu só valho o que eu possuo e eu não possuo nada, então eu não valho nada. E é assim que as pessoas que acreditam em dinheiro entendem. Uma outra, para a gente já ir finalizando, uma outra alerta que o Evangelho nos diz é o seguinte: para que nós que eu digo, qualquer pessoa que possua bens materiais, dê, mas dar com sabedoria. Para a gente não ficar repelindo aquele que se queixa com receio da gente estar sendo enganado. Quantas vezes a gente diz assim, eu não vou dar dinheiro porque ele deve estar me enganando. Se a gente está sentindo que deve dar, que deve ajudar, e de preferência do melhor modo possível, né? Mais dando alimentos, vestimentas, oportunidades de trabalho, do que dinheiro para ir para as drogas, por exemplo. Mas se a gente sente que aquela pessoa pode estar falando a verdade, dá. Porque se ele está mentindo, isso não é problema teu, você fez a tua parte. Ele é que vai estar usando o mal. E lembre-se que o miserável de hoje, muitas vezes, foi o mal rico de ontem. E aí ele está passando a necessidade e muitas vezes ele ainda não aprendeu o comportamento da humildade, da resignação, da honestidade. E aí a gente vai deixar isso com a consciência dele. E aí os Espíritos nos dizem o seguinte, que é para a gente aliviar sim primeiro. Sabe aquela história de dar o peixe primeiro? Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem forças para pescar. Ela não sabe pescar. Como é que você vai pescar morrendo de fome? Como é que eu vou arranjar, fazer uma vara? Como é que eu vou aprender se eu não consigo pensar de necessidade? Então você dá o peixe, alivia primeiro, mas depois, o que eles nos recomendam é para a gente se informar se o trabalho que a gente faz com eles através de conselhos, de afeição, não serão mais eficazes até mesmo do que a esmola que a gente dá. Para a gente espalhar em volta da gente, além do socorro material, mas sobretudo o amor de Deus, o amor do trabalho e o amor do próximo. Porque muitas vezes a gente vai fazer a doação material por ser o caminho mais fácil. Que é o caminho seguinte, eu tenho aqui um dinheirinho para dar, mas eu me livro desse cara no meu pé. Toma aqui, tá aqui um dinheiro, tá aqui alguma coisa. Agora, dar atenção, dar amor, dar orientação, dar oportunidade de trabalho, dar apoio moral, dar tudo aquilo que muitas vezes vai tornar aquele ser uma pessoa de bem ou uma pessoa que se sente amada, valorizada e por isso ela vai fazer o melhor de si, muito poucas pessoas fazem. E aí, o que em suma tudo isso fica é que a gente pode possuir, a gente pode ter prazer em possuir, a gente não pode se escravizar no que possui. Nós podemos, inclusive, deixar os nossos bens para os nossos filhos, porque se para Deus estiver na hora de tirar da mão dos nossos filhos, ou mesmo das nossas mãos, Ele vai tirar. Os bens, eles circulam de mão em mão. E a gente pode deixar, se foi honesto, se foi alcançado esse dinheiro, esses bens materiais, de modo lícito, não tem problema nenhum. Mas, para que a gente entenda que, da mesma forma que a avareza não é um sentimento bom, o desprendimento do esbanjamento também não é. Então, que a gente tenha comedimento para usar os bens materiais, sempre procurando que eles sejam úteis para desenvolver a inteligência, o estudo, para desenvolver a fé, para desenvolver no outro e em nós o sentido do amor ao próximo. Enfim, a gente se libertar da escravidão, porque a gente tem que se acostumar de que estamos aqui de passagem, que tudo nos serve como instrumentos e que um dia entregaremos os talentos que recebemos ao verdadeiro dono. E aí o verdadeiro dono é que vai dizer pra gente, fica com o dobro dos talentos que você angariou, ou não, conforme ele acha. Mas que nós temos que ter a responsabilidade sobre tudo que possuímos. E mesmo quando a gente não possui nada, a gente ainda tem o corpo, graças a Deus, abençoado, mesmo que a gente tenha algum problema de saúde, alguma deficiência, alguma limitação física, ainda temos esse corpo, que é o instrumento mais importante que nós recebemos para viver na Terra. Então, que a gente até se desprenda até do corpo, mas que a gente ame o nosso corpo, que
tudo que Deus nos emprestou, a gente ame, mas ame como um instrumento de apoio e não como o ar que a gente respira, porque a gente não depende deles para ser, mas pode usar todos esses instrumentos para ser melhor. Em vias gerais é isso. É um capítulo muito longo, bastante rico, vale a pena dar uma olhada com atenção maior em cada parábola que Jesus citou. E agora, a gente até passei um pouquinho, nós temos agora, para quem vem a primeira vez, aí eu acho que o André, né, veio a primeira vez, o Sandel saiu, para que vocês possam fazer perguntas, comentários, alguma coisa assim. E obrigado por terem vindo, pela atenção de vocês.